Meu nome é Laura, sou aluna do primeiro ano B matutino. Irei trazer para vocês questões sobre o assunto que foi abordado de física em sala de aula do professor Josemar. Bom, irei começar fazendo a resolução desse exemplo aqui para vocês. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água, aqui ele está me dando a massa, né? De 10 graus Celsius para 70 graus Celsius. Se perceber, aqui está me dando a variação da temperatura em calorias e em joules. Dados calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui está me dando também que 1 caloria equivale a 4,2 joules. A gente separa todos esses dados aqui para ficar bem organizado. A massa, né, que eu vou representar por M, que é 200 gramas. Temos aqui a variação da temperatura, que foi 70 graus Celsius, que é a temperatura final, vou representar por ΔT. Temperatura final, 70, menos a temperatura inicial, que ele me dá aqui, que é 10, né? Que é igual a 60 graus Celsius. E aqui ele também me dá o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, né? O calor específico, vou representar por C. 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui a gente vai aplicar a fórmula para calcular a quantidade de calor, né? Que é quantidade de calor igual a massa multiplicado pelo calor específico e multiplicado pela variação de temperatura. Agora, gente, é só preencher com os dados que a gente tem aqui, trazer para a fórmula que a gente consegue resolver, né? Quantidade de calor igual a massa, que ele me deu que é 200 gramas, multiplicado pelo calor específico, que seria 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação da temperatura, que ele me deu que era 60 graus Celsius, né? Agora, a gente só precisa fazer essa continha de multiplicação. 200 vezes 1, 200. 200 vezes 60. Zero vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 12.000. No caso aqui, a gente encontrou o resultado em calorias, né? Mas e se pedisse para transformar em quilocalorias? O que a gente faria? A gente poderia dividir por 1000, né? Dividindo por 1000 aqui, ficaria 12 quilocalorias. Aqui, se a gente perceber na questão, ele pediu em calorias e em joules. Aqui a gente encontrou em calorias já. Mas e em joules? Bem prático da gente fazer. É só a gente pegar o dado que a gente tem aqui, que é 1 caloria, que é aproximadamente 4,2 joules. A gente tem que 1 calorias é aproximadamente 4,2 joules, né? E a gente também tem aqui a quantidade de calorias, que é 12.000. E a gente quer descobrir em joules, que a gente não tem, a gente pode chamar de X, né? Aqui é só a gente fazer o meio pelos extremos. 12.000 vezes 4,2. Que deu nesse caso aqui 52.400 joules. Então, aqui a gente encontrou a quantidade em joules, que foi 52.400. E a gente encontrou também a quantidade de calorias. É uma questão bem simples, que por sinal já está resolvida. Venho trazer aqui para vocês outro exemplo, né? Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância com calor específico de 0,4 calorias por gramas graus Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Que ele está me dando a variação da temperatura, né? É bom a gente anotar os dados primeiro, antes da resolução. Aqui ele me deu que a massa, que eu vou representar por M, era 200 gramas.
Por seu calor específico, ele me deu aqui que é 0,4 calorias por graus Celsius. Representar pela letrinha C. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Aqui, a variação de temperatura eu vou representar por ΔT. No caso de 35, que é a final, menos 5, que é a inicial. Dá 30 graus Celsius. Pronto, depois dos dados que já me deu, a gente pode aplicar a fórmula para calcular a quantidade de calor, né? Que é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Famosa fórmula do Ki-macete, né? Que fica mais fácil para colocar na mente. A quantidade de calor é igual a massa, que é 200 gramas, multiplicado pelo calor específico, que é 0,4 calorias por graus Celsius, multiplicado pela variação de temperatura, que é 30. Agora, a gente só faz essa multiplicação aqui, né? 200 vezes 0,4 vezes... Como esse 0,4 aqui é um número decimal, a gente pode fazer a multiplicação 4 sobre 10, né? Já que é uma casa após a vírgula. 200 vezes 4, 800. Dividido por 10, pode cortar um zero, fica 80. Que eu multiplico por 30, que daria 2.400. Dá 2.400 calorias, né? A gente anota aqui. Mas e se pedir em quilocalorias? O que é que a gente faz? A gente divide por 1000, né? Aí a gente anda 3 casas, vai ficar 2,4 quilocalorias. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido as questões e entendido. E muito obrigada por assistir.